Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu canal de react do Mengão. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí abaixo, tá bom? Para fortalecer o nosso canal. Galera, vamos trazer aqui agora corte de notícias do dia e também da análise da Jovem Pan. O Pilhado vai trazer uma análise aqui a respeito do técnico Felipe Luiz e eu apoio ele em todas as palavras, né? Vamos reagir aqui aos comentários dele e depois vamos trazer aqui as notícias do dia do Mengão. O Felipe Luiz, ele teve Copa do Brasil do ano passado, ganhou. Carioca desse ano, ganhou. Supercopa desse ano, atropelou o Botafogo. E aí teve essa Copa do Brasil e foi eliminado. Então, para começar, antes que alguns idiotas digam, Pilhado já quer derrubar o Felipe Luiz. Não. Quero que o Felipe Luiz seja mantido e acho que, se for mantido por anos no Flamengo, vai ser um cara com muitos resultados no Flamengo. Agora, não é porque eu acho o Felipe Luiz um baita treinador, não é porque eu acho que ele deve ser mantido por muitos anos no Flamengo e que ele vai fazer esse Flamengo ganhar muita coisa ainda, que eu não vou deixar de criticar o erro dele ontem, na minha opinião. Cara, para mim foi falta de liderança, minha opinião, colocar o Olacian para cobrar o último pênalti. Eu digo porque eu reagi de uma forma que eu vi que várias pessoas reagiram. Quando eu vi que o Olacian foi para a cobrança, eu falei, acabou, vai perder. E por que eu falei isso? Porque é um garoto? Não, porque tem idiota que até isso não entende. Não é porque ele é um garoto novo, 18 anos, não. É porque ele entrou nesse jogo com muita pressão. Todos os jogadores do Atlético Mineiro provocaram o Olacian. No primeiro e no segundo jogo. Todos os jogadores tentaram tirar ele do sério. A mídia entrou na onda do... E não é só a pressão que, no caso dos jogadores do Atlético. Amigo, a gente está falando de um jovem de 18 anos. Eu estou falando porque eu joguei futebol e a pressão é muito grande em cima de um jogo que é decisivo para um time como o Flamengo. A pressão em cima dele a respeito do Atlético, porque estavam fazendo pressão em cima dele, provocando ele para ver se ele se irritava e fazia alguma coisa para ser expulso. E para acabar de completar, ele estava cansado, porque ele estava andando em campo. Falei no vídeo de ontem que o Felipe Luiz ficou com uma substituição ainda e tinha Juninho no banco e poderia colocar Juninho para tentar dar uma pressão a mais em cima do Atlético. E ele não fez isso. Isso que eu também fiquei indignado, porque o Felipe Luiz não utilizou o Juninho, que poderia dar esse abafo no final do jogo, para tentar botar pressão em cima do Atlético também. Hulk, do Lianco, e também criticou o Olacian, ele é marrento. Não, não é marrento. Ele tem personalidade forte, eu continuo achando isso. Que venha outros Wallacian para o profissional, porque o futebol brasileiro tá chato, amigo. O futebol brasileiro, o futebol raiz, é um Edmundo da vida, é um Romário da vida, que chegava na cara no entrevista e falava mesmo, vou chegar lá e vou fazer gol e vou dar tanto a zero, vou dar 3-0, vou dar 2-0 lá dentro. E era isso aí que dava a emoção no futebol. Hoje em dia não tem mais isso. É um respeito, queria parabenizar o Atlético. Não, meu amigo, você perdeu parabenizar o Atlético, depois parabeniza, mas não na pressão naquela é, pós-jogo, aquela pressão em cima de você, e você vem parabenizar o Atlético pela vitória. Para mim, isso aí, eu que joguei futebol também, não entra na minha mente, não. Agora, o moleque, em toda essa situação, discutindo com os jogadores do Atlético Mineiro o jogo inteiro, é colocado para cobrar o último pênalti, aquele que pode decidir uma partida. Eu achei errada a decisão. Eu acho que o treinador tem que participar da escolha do jogador. E eu achei também
que jogadores mais experientes como Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas poderiam ter chamado a responsa para bater esse último pênalti. Agora, foi esse o maior erro da eliminação do Flamengo? Não. O erro da eliminação do Flamengo foi do Léo Pereira. Foi do Léo Pereira. Foi aquele lance displicente, foi aquela soberba ridícula dentro da grande área no Rio de Janeiro, porque aquela atuação foi ruim. Aquela atuação do Flamengo não teve o patamar desse Flamengo. A de ontem teve. A de ontem foi uma boa atuação. Agora, o Léo Pereira. Foi uma boa atuação no primeiro tempo, porque no segundo tempo, depois das mudanças, foi um time comum, como vem jogando nos últimos jogos. Falhou feio no primeiro jogo, entregou a paçoca e o que eu digo, para mim, ontem, jogo de ontem, foi bom, mas faltou liderança do treinador para não deixar, não vou jogar esse moleque na fogueira. Tá todo mundo, o que podia passar na cabeça dele? Primeiro, grande chance do Wallace perder. Tá muito nervoso. Segundo, é tudo que a mídia e os jogadores do Atlético Mineiro queriam para bater mais ainda no garoto. Eu acompanho rede social. Eu acompanho, ao contrário do Felipe Luiz, eu acho que a rede social tem que ter peso não para as escolhas dele, mas não dá para ele dizer também que a torcida do Flamengo é só que vai no Maracanã, porque muita gente não tem condição de ir no Maracanã. Ou o Felipe Luiz acha que tem gente... E a gente que mora distante também do Maracanã, a gente não tem como dar uma opinião a respeito do Flamengo. Ele tem que ouvir sim a internet, porque é a internet que tem a visão também de como está o time dele. que pode pagar R$ 500. Muita gente que pode pagar R$ 500, 300 para ir no Maracanã. Então, ao contrário do Felipe Luiz, eu não acho que só interessa a reação da torcida do Maracanã. São 45 milhões de torcedores, pô. Tem que se levar em consideração os que os 45 milhões de torcedores pensam. Então, essa declaração também não gostei muito, não. O que interessa é o torcedor do Maracanã. Não é. Até porque muitas vezes tem muito torcedor Nutella que vai no Maracanã, que nunca foi em jogo na vida, só que agora tem dinheiro para pagar e ir em jogo caro no Maracanã. Nação, essa discussão aí do pilhado, ela vai longe, né? Tá, vou trazer aqui as notícias do dia aí agora com o Flazoeiro. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre a diretoria do Flamengo, que agiu rápido. E na tarde de hoje ficou decidido que o Flamengo vai continuar no mercado e agora vai intensificar a busca de 3 novas contratações. Seriam elas um zagueiro, isso porque agora o Hulk deu um pisão no tornozelo do Léo Ortiz. O Léo Pereira, desculpa. O Hulk deu um pisão no tornozelo do Léo Pereira. O Léo Pereira deve ficar fora até do jogo sábado contra o Mirassol e não sei se vai ter condição para jogar na quarta-feira contra o Internacional. Então o Flamengo deve ir ao mercado para buscar a contratação de um novo zagueiro, provavelmente até um zagueiro canhoto, que jogue do lado esquerdo para poder fazer ali, para dividir, na verdade, a posição com o Léo Pereira, já que do lado direito o Flamengo tem o Danilo, né, que tá jogando agora de zagueiro e ele joga ali pelo lado direito. Uma outra situação que o Flamengo também já definiu que vai buscar um reforço é de um goleiro, já que o goleiro Matheus Cunha já aceitou e acertou a sua saída no final do ano para o Cruzeiro. E por último, e não menos importante, o Flamengo vai atrás de contratar também um centroavante que tenha características diferentes das características do Pedro. O que o Flamengo quer? O que o Flamengo busca? Um atacante com mais mobilidade, um camisa 9 que saia mais da área, que venha colaborar mais com o jogo, que consiga se mobilizar muito mais. Essa é a ideia do Flamengo, é encontrar um jogador com muito mais mobilidade, um jogador que se movimente muito mais, e com isso o Flamengo vai buscando aí o Flamengo vai buscando aí resolver também, né, essa falta talvez de um jogador para fazer uma sombra ao Pedro, ou para ser uma opção ao Pedro, de ter uma segunda peça ali como opção na posição. Tomara que dê certo, tomara que o Flamengo consiga, dentro do mercado, encontrar boas opções para se reforçar
cada vez mais. Eu estava fazendo uma análise aqui, o próximo jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro é no dia 14 de dezembro, é no final de semana, na verdade, de 14 de dezembro. É a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sim, meus amigos, o Flamengo pode ser campeão brasileiro dentro da Arena do Galo. Se o Flamengo tiver 6 pontos de diferença e ganhar o jogo contra o Atlético, a depender de uma combinação de resultados, o Flamengo pode ser campeão lá dentro de novo, campeão do Campeonato Brasileiro. Seria mágico se a gente conseguisse esse feito. Seria realmente muito bom se a gente conseguisse fazer isso. É claro que futebol tem muita coisa para acontecer ainda, o Flamengo vai espaçar por muita coisa, mas seria muito bacana levantar o segundo título lá na Arena do Galo. Uma outra situação que a gente tem para falar é sobre o futuro do técnico Felipe Luiz, porque apesar de ter começado porque o Felipe Luiz isso, porque o Felipe Luiz aquilo, dentro do Flamengo, gente, é unânime a decisão de que o Felipe Luiz não vai ser demitido. A diretoria avalia o trabalho do Felipe Luiz como bom. É claro, o trabalho de Felipe Luiz é excelente. A diretoria anterior disse que qualquer técnico colocaria esse Flamengo para jogar, né? Que seria o outro Flamengo do ano passado. Veio vários técnicos e nenhum conseguiu colocar esse time para jogar. Felipe Luiz chegou, organizou a casa e colocou o time para jogar como vem jogando. Tem alguns jogos que o Flamengo realmente não vai bem. Só que a gente tem que entender que jogador cansa também. Chega uma hora que o jogador ele precisa de um descanso. É nessa hora que eles entram em ação e coloca dá esses descansos que essas poupadas que eles dão aí. Só que assim, até o time voltar a se entrosar novamente com esses jogadores novos que chegaram, vai demorar um pouco e a gente, como torcedor, a gente tem que ter paciência. O problema é que chegou no momento que o Flamengo não pode errar. E aí, um erro, como aconteceu o erro ontem, acaba tirando o time do campeonato como tirou, né? Infelizmente. Tá passando por um momento complicado, tá passando por um momento difícil, é muita lesão, é jogador suspenso, é reforço que tá chegando, que tem que se adaptar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita coisa acontecendo nesse momento da temporada, então a diretoria entende a queda de rendimento do time. E é claro que avalia o trabalho do Felipe Luiz como um trabalho bom, principalmente porque a prioridade 1 do Flamengo no campeonato na temporada é o Campeonato Brasileiro e nesse momento o Flamengo é o líder do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos. A prioridade 2 é a Libertadores, porém, com a eliminação da Copa do Brasil, o Flamengo passa a ter um outro olhar para a Libertadores. Tipo, nós vamos dar para a Libertadores a mesma importância que nós damos ao Campeonato Brasileiro. Vamos buscar os 2 títulos. E quarta-feira já tem Flamengo e Internacional, primeiro jogo das oitavas de final, partida que vai acontecer no Maracanã. E é claro que, se Deus quiser, nós estaremos lá fazendo toda a cobertura, trazendo todas as notícias, trazendo todas as informações e, como sempre, mantendo aí você, torcedor rubro-negro, muito bem informado. Vou falar agora sobre o julgamento do Bruno Henrique. Por quê? Havia um temor dentro do Flamengo sobre o julgamento do Bruno Henrique, que o julgamento fosse ainda esse mês de agosto e o Flamengo pudesse perder o Bruno Henrique para os jogos da Libertadores. Porém, a informação que saiu agora à tarde no jornal Globo é que o julgamento do jogador ficou para o mês de setembro. Com isso, o Bruno Henrique está livre para atuar pelo Flamengo nesses jogos, nesses 2 jogos da Libertadores e também nos jogos do Campeonato Brasileiro. Só tem uma coisa que está me preocupando muito nessa situação específica do Bruno Henrique, é o psicológico do jogador. Assim, Bruno Henrique ele deve estar no dia a dia, assim, com a cabeça a mil, sabe? Assim, eu não imagino como é que esteja, ou eu imagino, né, como é que esteja a cabeça do Bruno Henrique, muito preocupado, meio que sem saber ao certo o que vai acontecer. Você está esperando por um julgamento que ainda não chegou e que você não sabe qual vai ser o resultado. É uma punição que pode ser pesada e severa, porque imagina, se o Bruno Henrique ele toma 2 anos de punição, cara, acabou. Ele tem mais 1 ano de contrato, um ano e 3 meses mais ou menos de contrato com o Flamengo. Então, assim, ele já está com 33, ele tem mais 2 anos, vai para 35, quase 36.
seria muito difícil ele voltar e conseguir, por exemplo, vaga em um grande clube do futebol brasileiro após uma punição como essa. Então, é bem complicado e eu imagino que o Bruno Henrique esteja bem preocupado com isso. Ele esteja com a cabeça, como a gente costuma dizer, assim, a mil com essa situação. Tomara, eu estou torcendo de verdade para que ele consiga provar a sua inocência, para que ele consiga provar que realmente foi uma questão lá do pessoal dele que acabou imaginando algumas coisas e apostando nisso e enfim, e que ele não saia prejudicado disso. Pelo menos no mês de agosto, agora nós vamos poder contar o mês inteiro com o jogador, já que, como eu disse, o jogador só vai ser julgado em setembro. Então, para os jogos do Campeonato Brasileiro esse mês e pro e pro e pro jogo, os dois jogos da Libertadores, o Flamengo deve continuar aí tendo o Bruno Henrique, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando. Bom, galera, vamos torcer, né, que dê tudo certo, que Bruno Henrique não seja punido, né, porque Bruno Henrique é um jogador muito importante nesse plantel do Flamengo e que acabe com isso tudo logo, porque para ele voltar a performar, né? Porque a gente vê que alguns jogos, tem alguns jogos já que ele não, desde o Mundial, na realidade, né? Que ele não vem jogando bem e isso aí também acaba afetando, né, o psicológico do jogador. Bom, galera, muito obrigado. Vou deixar todos os créditos aí para a Jovem Pan e para o Flazoeiro na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.